E se a única saída para um problema fosse se entregar a um mundo onde você não pertence? O que você faria se fosse forçada a trabalhar para um homem poderoso, frio e perigoso, mas que, ao mesmo tempo, desperta desejos incontroláveis? Essa história é sobre poder, submissão e um romance que desafia todas as regras. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. E me diga nos comentários, você aceitaria trabalhar para um homem irresistível, mas perigoso? Alice Montenegro sempre acreditou que sua vida fosse comum. Filha de um ex-executivo que perdeu tudo em uma aposta errada no mercado financeiro, ela aprendeu desde cedo que o mundo do dinheiro era cruel e impiedoso. Sua mãe, falecida anos antes, a ensinou que honestidade e esforço eram as únicas formas dignas de conquistar algo. Mas agora, com 21 anos e sem muitas opções, Alice descobria que, no mundo real, princípios muitas vezes não bastavam. A carta veio como um golpe. Seu pai havia assinado um contrato de empréstimo com o Banco Vasquez e Associados, uma das instituições mais temidas do país. E não foi qualquer empréstimo, era um acordo quase suicida, com taxas abusivas e cláusulas que o levaram à beira da falência. A dívida era impagável. Tudo o que possuíam estava comprometido. Casa, carro, investimentos, tudo evaporaria em questão de dias. Foi então que Lorenzo Vasquez apareceu. O nome dele já era suficiente para fazer qualquer um estremecer. Um dos homens mais poderosos do setor financeiro, Lorenzo era temido não apenas por sua riqueza, mas pela forma implacável com que conduzia os negócios. Seu banco era mais do que uma instituição, era um império. E ele, o rei absoluto. A proposta foi direta e indecente. Alice não precisava de um emprego. Precisava ser dele. O acordo dizia que, se ela aceitasse trabalhar diretamente sob as ordens do diretor, a dívida de seu pai seria congelada. Não perdoada, não anulada. Apenas suspensa. Por tempo indeterminado. Ele não mencionou salário, nem condições. Apenas afirmou, com frieza cirúrgica, que ela deveria comparecer ao prédio da Vasquez e Associados na manhã seguinte. Alice passou a noite acordada. O orgulho gritava para que recusasse. Mas cada vez que olhava para o rosto abatido do pai, ela sabia que não tinha escolha. Na manhã seguinte, vestiu a única roupa minimamente formal que tinha, a saia preta simples e uma blusa branca que já haviam visto dias melhores. Tentou arrumar o cabelo castanho claro da melhor forma possível, mas ainda parecia uma menina diante de um mundo onde homens como Lorenzo Vasquez ditavam as regras. O prédio do banco era imponente. Cinza, elegante, com janelas refletindo o céu, como se fosse inalcançável para pessoas comuns. Alice engoliu em seco ao entrar no saguão e se anunciar na recepção. A mulher, sem esboçar qualquer emoção, apenas indicou o elevador. Ele está esperando por você. Alice subiu ao último andar sentindo o coração disparar. O corredor era longo, silencioso. A porta dupla no final parecia a entrada de uma fortaleza. Antes que pudesse pensar duas vezes, empurrou as portas e entrou. O escritório era imenso, com paredes de vidro que davam vista para a cidade inteira. Mas foi o homem atrás da mesa de mogno que roubou todo o seu ar. Lorenzo Vasquez era um predador. Alto, imponente, com o terno perfeitamente ajustado ao corpo musculoso. Os cabelos negros estavam impecavelmente penteados, e a barba bem aparada acentuava sua mandíbula forte. Mas nada nela era mais hipnotizante do que seus olhos cinzentos friamente calculistas, como se estivessem sempre um passo à frente de qualquer pessoa. Ele não se levantou quando Alice entrou. Apenas deslizou os olhos por ela, como se estivesse analisando uma aquisição. Senhorita Montenegro. Sua voz era baixa, precisa. Alice engoliu a vergonha e se forçou a falar. Estou aqui. Lorenzo sorriu de lado, mas não era um sorriso amigável. É claro que está. Sente-se. Ela obedeceu, cruzando as pernas para evitar que percebessem o leve tremor de seu corpo. Você entendeu o contrato? Ele perguntou, apoiando-se na cadeira de couro. Entendi.
Sua voz saiu firme, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Lorenzo estreitou os olhos, intrigado. Ótimo. Então vamos esclarecer uma coisa. Ele se inclinou para a frente, os olhos cinzentos prendendo os dela como correntes. Você trabalha para mim agora. Isso significa que sua vida, sua rotina, suas decisões, todas passam por mim. Alice sentiu o coração acelerar. E se eu desistir? Lorenzo riu. Foi um som grave, quase cruel. Seu pai perde tudo. Simples assim. Ela segurou a respiração, os olhos queimando. Então eu sou sua prisioneira. Lorenzo girou a caneta entre os dedos, pensativo. Eu prefiro o termo propriedade temporária. A indignação subiu pelo peito de Alice, mas ela se conteve. E o que exatamente você espera que eu faça? Lorenzo se levantou, caminhando até a janela, as mãos nos bolsos. Ele parecia perfeitamente confortável com a tensão no ar. Assistente pessoal. Você estará disponível para mim a qualquer momento. Reuniões, eventos, viagens. Tudo o que eu precisar. Alice sentiu um arrepio. Viagens? Ele se virou para encará-la. Algum problema? Alice apertou os lábios, mas manteve o olhar fixo no dele. Não. Lorenzo sorriu de lado, satisfeito. Boa garota. A raiva subiu pelo peito de Alice. Boa garota? Ele a tratava como uma peça de xadrez, um peão em seu jogo de poder. Há mais alguma coisa que preciso saber? Lorenzo deu um passo à frente, até ficar tão perto que ela pôde sentir seu perfume amadeirado, quente e masculino. Sim. Ele segurou seu queixo, inclinando o rosto dela para cima. Eu não gosto de ser desobedecido. O choque percorreu o corpo de Alice como eletricidade. Mas antes que pudesse reagir, Lorenzo soltou seu queixo e se afastou como se nada tivesse acontecido. Você pode ir, começamos amanhã. Esteja aqui às 8. Alice piscou, atordoada. Amanhã? Ele arqueou a sobrancelha, como se estivesse surpreso pela pergunta. Sim. Ou você já mudou de ideia? Alice sentiu seu coração disparar. O contrato estava assinado. Seu destino selado. Ela não tinha mais saída. Alice sente que caiu em uma armadilha sem volta. Mas o que Lorenzo realmente quer dela? E por que ele a escolheu, entre tantas outras? O primeiro dia de Alice Montenegro na Vasquez e Associados começou antes mesmo do sol nascer. Ela havia passado a noite inquieta, revivendo cada palavra do encontro com Lorenzo Vasquez. O homem era uma força da natureza, intenso, dominante e completamente seguro de si. Desde o momento em que colocou os olhos nela, ficou claro que ele a enxergava como parte de algo muito maior. E era exatamente isso que a assustava. Ela não queria fazer parte desse mundo. Mas, quando o relógio bateu 7 da manhã, ela já estava em frente a um imponente edifício de vidro e aço, reunindo forças para atravessar aquelas portas novamente. O elevador subiu rapidamente até o último andar, e ao entrar no escritório principal, foi recebida por uma mulher loira de óculos de armação fina e postura rígida. Você é Alice Montenegro? Ela assentiu. Meu nome é Helena, sou a secretária do Sr. Vasquez. A mulher analisou Alice de cima a baixo, como se estivesse avaliando um erro de cálculo. Ele já está esperando por você. Alice respirou fundo antes de empurrar as portas do escritório. Lorenzo estava em pé, de costas para ela, observando a cidade através da parede de vidro. O terno preto impecável moldava perfeitamente seus ombros largos. Ele segurava uma xícara de café na mão, movendo-a lentamente, como se estivesse saboreando o momento. Você está atrasada. Alice travou no lugar. Ela olhou para o relógio no canto da sala, 7h59. Estou 1 minuto adiantada. Lorenzo se virou, um sorriso sutil nos lábios. Então você ainda não aprendeu a minha primeira regra. Eu não gosto de perder tempo. Alice apertou os dedos ao lado do corpo, sentindo um calor subir pelo rosto.
Me desculpe, Sr. Vasquez. Não vai acontecer de novo. Lorenzo se aproximou devagar, os olhos cinzentos avaliando cada reação dela. Espero que não. Agora sente-se. Temos muito trabalho pela frente. Ela obedeceu, mantendo a postura ereta, enquanto Lorenzo voltava para sua mesa. A partir de hoje, você será minha assistente pessoal. Isso significa que estará à minha disposição o tempo todo. Quero que organize minha agenda, filtre minhas chamadas, e principalmente, quero que aprenda como eu funciono. Alice franziu a testa. Como assim? Lorenzo apoiou os braços sobre a mesa e inclinou-se levemente para frente. Quero que saiba antecipar minhas necessidades antes que eu as verbalize. Quero que conheça meus hábitos, minhas preferências, minhas regras. Quero que entenda quando falar e, mais importante, quando se calar. Alice sentiu um arrepio. Aquilo parecia menos um emprego e mais um jogo psicológico. E como eu deveria fazer isso? Lorenzo sorriu, mas não era um sorriso amigável. Observação. Inteligência. Instinto. Mas eu suponho que vamos descobrir se você tem essas qualidades ao longo do tempo. Alice sustentou o olhar dele. E se eu não tiver? Lorenzo girou a xícara de café entre os dedos, como se estivesse analisando a questão. Então você se tornará um problema. E eu não gosto de problemas. A ameaça implícita pairou no ar. Alice respirou fundo, se recusando a ceder ao medo. Certo. Por onde começamos? Lorenzo abriu um arquivo na mesa e empurrou um tablet em sua direção. Memorize minha agenda. Hoje teremos uma reunião com o conselho, depois um almoço com investidores, e à noite, ele fez uma pausa, observando um evento beneficente. Alice ergueu uma sobrancelha. Eu devo comparecer ao evento? Lorenzo se encostou na cadeira, um brilho perigoso nos olhos. Sim. Alice se mexeu desconfortável. Isso faz parte do meu trabalho? Lorenzo apenas a observou por um momento antes de se levantar. Ele caminhou até a lateral da mesa, parando ao lado dela. Eu sugiro que você pare de questionar cada ordem que eu dou. Alice sentiu os músculos tensos. Ela não gostava daquele tom. Não estou questionando. Só estou tentando entender meu papel aqui. Lorenzo se inclinou levemente, seu perfume amadeirado invadindo os sentidos dela. Seu papel é fazer exatamente o que eu mandar. Alice apertou os lábios, mas não desviou o olhar. E o que exatamente se espera de mim nesse evento? Lorenzo deu um meio sorriso. Quero que esteja ao meu lado. Nada mais. Alice não acreditava nisso. Lorenzo não era o tipo de homem que fazia algo sem propósito. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu e Helena entrou. Senhor Vasquez, os diretores já estão na sala de conferências. Lorenzo assentiu. Vamos. Alice se levantou e o seguiu. O dia estava apenas começando, e ela já sentia que seu novo trabalho seria muito mais do que imaginava. Quando Alice chegou ao evento beneficente, sentiu que havia entrado em um mundo completamente diferente. Homens internos caros conversavam com mulheres de vestidos elegantes, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. Ela não estava acostumada com aquilo. Lorenzo já estava lá, conversando com investidores. Ele vestia um terno preto, sem gravata, o primeiro botão da camisa desabotoado. Ele exalava poder e perigo ao mesmo tempo. Quando seus olhos pousaram nela, algo mudou. Ele caminhou até Alice, analisando-a dos pés à cabeça. Você surpreende, Montenegro. Alice sentiu o rosto aquecer. Obrigada. Lorenzo pegou uma taça de champanhe e entregou a ela. Beba. Isso vai te ajudar a relaxar. Alice hesitou por um segundo antes de aceitar. Você está se divertindo? Perguntou Lorenzo, com um sorriso irônico. Alice suspirou. Digamos que não é exatamente o meu tipo de ambiente. Lorenzo inclinou a cabeça. Não? Ela olhou ao redor,
vendo todos os olhares em sua direção. Sinto que estou sendo observada. Lorenzo se aproximou ainda mais, o calor do corpo dele quase tocando o dela. Isso porque está. Alice engoliu seco. E por quê? Lorenzo tocou de leve a cintura dela, sua voz baixa e carregada de significado. Porque você está comigo. Alice não soube responder. A tensão entre eles ficou insuportável. Mas, antes que pudesse se afastar, Lorenzo segurou seu queixo com delicadeza, inclinando levemente o rosto dela para cima. Você precisa aprender uma coisa, Alice, sua voz saiu baixa, sedutora. Quando eu coloco algo sob minha proteção, não permito que ninguém toque. Alice sentiu o estômago revirar. Ele estava deixando claro, diante de todos, que ela pertencia a ele. E, por mais que odiasse admitir, parte dela gostava dessa sensação. Alice percebe que Lorenzo não quer apenas uma assistente. Mas o que ele realmente deseja? E por que parece tão interessado nela? O relógio marcava 7 da manhã quando Alice entrou no prédio da Vasquez e Associados, sentindo o peso da noite anterior ainda em seu corpo. O evento beneficente havia sido um teste, disso ela tinha certeza. Lorenzo Vasquez não fazia nada por acaso, e cada detalhe daquela noite parecia ter sido cuidadosamente planejado para medir suas reações. Ele a tocou de forma sutil, mas definitiva. A mão na cintura, o sussurro próximo demais, o olhar de posse. Como se estivesse deixando claro para todos que ela agora fazia parte de seu mundo. Mas não era só isso que a perturbava. O problema real era a forma como o próprio corpo dela reagia a ele. Lorenzo Vasquez era perigoso, não apenas por seu poder e frieza, mas porque ele sabia como dominar qualquer situação. Inclusive, como despertar sentimentos que Alice nunca deveria ter sentido. Ela respirou fundo antes de entrar no escritório, preparando-se para enfrentá-lo. Assim que cruzou a porta, Helena a encarou com um olhar avaliativo. O Sr. Vasquez já está na sala de reuniões. Ele quer você lá em 5 minutos. Alice assentiu e caminhou até a sala ao lado do escritório principal. Quando entrou, encontrou Lorenzo sentado à cabeceira da mesa, as mangas do terno dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. Ele parecia completamente concentrado, mas assim que seus olhos pousaram nela, a intensidade daquele olhar fez seu coração vacilar. Bom dia, Montenegro. O tom dele era casual demais. Bom dia, Sr. Vasquez. Lorenzo apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos. Vamos falar sobre ontem. Alice prendeu a respiração. Ontem? Sim. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse estudando o que achou do evento. Alice tentou manter a compostura. Foi interessante. Lorenzo ergueu uma sobrancelha, claramente não satisfeito com a resposta. Só isso? Ela umedeceu os lábios antes de responder. Eu senti que estava sendo testada. Lorenzo sorriu de lado, como se estivesse satisfeito com a percepção dela. Você aprende rápido. Alice cruzou os braços. Então eu estava certa? Lorenzo se levantou e caminhou até a parede de vidro, observando a cidade lá fora. Tudo o que eu faço tem um propósito, Alice. Nada acontece por acaso. Ela sentiu um arrepio ao ouvir seu nome em sua voz. Até agora, ele a chamava apenas pelo sobrenome. E qual foi o propósito de ontem? Perguntou, desafiando-o. Lorenzo se virou lentamente, os olhos cinzentos presos aos dela. Eu queria ver como você reagiria quando todos soubessem que você é minha. Alice engoliu em seco. Eu não sou sua. Lorenzo se aproximou, diminuindo a distância entre eles até que ela sentisse o calor de sua presença. Não? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Alice manteve a postura firme, mesmo quando Lorenzo ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o toque leve como uma carícia proibida. Você pode repetir isso quantas vezes quiser, ele murmurou. Mas nós dois sabemos que não é verdade. O ar pareceu sumir da sala.
Alice sentia o coração batendo forte, a pele em chamas. Ela precisava sair dali, precisava escapar daquele efeito que Lorenzo tinha sobre ela. Mas antes que pudesse responder, a porta se abriu e Helena entrou apressada. Senhor Vasquez, há um problema no setor de investimentos. O senhor deveria vir agora. Lorenzo manteve o olhar em Alice por mais alguns segundos antes de se afastar. Isso não acabou, ele disse antes de sair da sala. Alice ficou parada, sentindo as pernas fracas. Isso não acabou. Aquelas palavras ecoavam na mente dela enquanto tentava se concentrar no restante do dia. O dia passou em um turbilhão de tarefas. Lorenzo não apareceu na maior parte da tarde, o que permitiu que Alice se concentrasse no trabalho. Mas a tensão ainda estava ali. Ela se perguntava até onde Lorenzo pretendia ir com isso. Ele queria testá-la? Provocá-la? Ou havia algo mais? No final do expediente, quando estava prestes a sair, Helena chamou. O Sr. Vasquez quer você no escritório dele. Alice hesitou por um momento antes de seguir para a sala. Lorenzo estava recostado na poltrona, a gravata afrouxada, a camisa branca com os 2 primeiros botões abertos. Ele parecia relaxado, mas os olhos diziam outra coisa. Feche a porta. Alice obedeceu, sentindo a tensão crescer. O que foi? Lorenzo não respondeu de imediato. Ele apenas pegou um copo de uísque e girou o líquido âmbar antes de falar. Você se pergunta por que eu escolhi você, não é? Ela franziu a testa. O tempo todo. Ele sorriu, mas não havia humor no gesto. Eu também. Alice piscou, confusa. Como assim? Lorenzo se levantou e caminhou até ela. Você não é como as outras, Alice. Você não se curva facilmente. Você me desafia. Ela engoliu seco. Isso é um problema? Lorenzo parou a centímetros dela. Isso é um problema porque eu não costumo querer o que não posso controlar. Alice sentiu a respiração falhar. E o que isso significa? Lorenzo ergueu a mão, deslizando os dedos pela lateral do rosto dela, descendo até seu pescoço. Significa que você está me deixando louco. Alice fechou os olhos por um segundo, tentando encontrar forças para resistir. Mas quando os abriu, viu o desejo nos olhos dele, intenso, quase bruto. E naquele momento, ela soube. Lorenzo Vasquez não era apenas um homem poderoso. Ele era um perigo. E ela estava cada vez mais envolvida. Alice percebe que Lorenzo não pretende desistir tão fácil. Mas o que acontecerá quando ele decidir quebrar todas as barreiras entre eles? Alice Montenegro nunca se sentirá tão vulnerável e ao mesmo tempo tão viva. Desde que aceitara trabalhar para Lorenzo Vasquez, sabia que estava lidando com um homem diferente de todos que já conhecera. Poderoso, manipulador, frio e, acima de tudo, perigosamente sedutor. Mas naquela noite, algo estava diferente. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Você está me deixando louco. Desde então, a tensão entre eles apenas aumentara. Lorenzo parecia testar seus limites a cada oportunidade, aproximando-se de maneira que desarmava suas defesas. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Cada olhar, cada toque acidental, cada sussurro próximo demais. E agora, Alice estava prestes a cruzar um limite que nunca imaginou atravessar. No final da tarde, Lorenzo convocou Alice para um jantar em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Não era uma solicitação. Era uma ordem. Ela tentou argumentar, mas a resposta dele foi simples e irrefutável. Isso faz parte do seu trabalho. Vestida em um elegante vestido preto que Helena deixará em sua mesa com um bilhete discreto, apenas vista, Alice chegou ao restaurante sentindo que estava entrando em território perigoso. O local era intimista, com luzes baixas e mesas separadas para garantir privacidade. Lorenzo já esperava, vestido impecavelmente em um terno escuro, sem gravata, o primeiro botão da camisa desabotoado, revelando um vislumbre de sua pele quente e bronzeada. Os olhos cinzentos se estreitaram quando ele a viu.
Bonito vestido. Alice sentiu as bochechas corarem. Foi Helena quem escolheu. Lorenzo sorriu de lado. Mas foi você quem aceitou usá-lo. Ela engoliu seco. Tudo com Lorenzo era um jogo. Um jogo perigoso. Os garçons trouxeram o vinho, e Lorenzo serviu para os dois. Achei que fosse só um jantar de negócios. Lorenzo ergueu uma sobrancelha, seu olhar fixo nela. E por que não seria? Alice sabia que ele estava brincando com ela. Testando-a. Mas naquele momento, seu maior medo era não passar no teste. Você sempre convida suas assistentes para jantares em restaurantes caros? Lorenzo bebeu um gole de vinho antes de responder. Você não é como as outras. Alice respirou fundo. Isso não é uma resposta. Lorenzo sorriu. Um sorriso lento e perigoso. Talvez porque eu ainda não tenha decidido a resposta. O garçom trouxe os pratos, e a conversa mudou para negócios. Ou ao menos tentou. Lorenzo fazia questão de provocá-la sempre que possível. Você parece distraída. Alice estreitou os olhos. Só estou tentando entender por que estou aqui. Lorenzo encostou-se na cadeira, observando-a como um caçador observa sua presa. Você quer que eu seja direto? Alice segurou a respiração. Quero. Lorenzo largou os talheres e apoiou os cotovelos na mesa. Você me desafia, Alice. E eu sou um homem que não gosta de perder. Ela sentiu o ar faltar por um instante. Então eu sou um jogo para você? Lorenzo inclinou a cabeça. Não. Você é um problema que eu ainda não sei como resolver. Alice sabia que deveria se afastar. Que deveria encerrar aquele jantar e colocar limites entre eles. Mas não fez nada disso. Depois do jantar, Lorenzo insistiu em levá-la para casa. Alice aceitou, talvez porque soubesse que recusar não faria diferença. Talvez porque, no fundo, já não quisesse mais lutar contra aquilo. O caminho até seu apartamento foi silencioso, mas carregado de tensão. Quando chegaram, Alice hesitou antes de sair do carro. Lorenzo a observava, os olhos escuros, intensos. Boa noite, Sr. Vasquez. Ele segurou seu pulso antes que ela saísse. Lorenzo. Alice mordeu o lábio. Lorenzo. Ele sorriu. Diga meu nome de novo. Alice sentiu o coração disparar. Lorenzo. Ele puxou-a suavemente, e de repente, estavam próximos demais. O hálito quente dele roçou sua pele. Você não faz ideia do que está fazendo comigo. E então, ele a beijou. Foi um choque. Uma explosão. Um incêndio que se espalhou pelo corpo de Alice antes que ela pudesse sequer processar o que estava acontecendo. Os lábios de Lorenzo eram exigentes, famintos, mas ao mesmo tempo controlados. Como se ele estivesse se segurando para não tomá-la por completo. Alice deveria ter resistido. Mas seu corpo tinha outras ideias. Ela se entregou ao beijo. Os dedos dele deslizaram para sua nuca, puxando-a para mais perto, aprofundando o contato. Alice sentiu as pernas vacilarem, e Lorenzo a segurou firmemente pela cintura, mantendo-a presa contra si. Quando finalmente se separaram, os dois estavam sem fôlego. Os olhos de Lorenzo estavam escuros, intensos. Entre, Alice. Ela piscou, atordoada. O quê? Lorenzo acariciou seu rosto com os dedos. Se ficar aqui por mais tempo, não vou conseguir me segurar. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela deveria entrar. Deveria acabar com aquilo ali mesmo. Mas ao invés disso, ela abriu a porta do carro e esperou. Lorenzo não hesitou. Ele saiu do carro, pegou sua mão e a guiou até a entrada do apartamento. Quando a porta se fechou atrás deles, não havia mais volta. Lorenzo a prensou contra a parede, seus lábios explorando cada centímetro de sua pele. Alice gemeu quando sentiu os dentes dele roçarem sua clavícula. Você não sabe o que está fazendo comigo, Alice.
Ela entrelaçou os dedos nos cabelos dele. Então me mostre. E naquela noite, Lorenzo Vasquez mostrou. Mostrou que o desejo entre eles era incontrolável. Mostrou que Alice não era apenas uma assistente. E principalmente, mostrou que, por mais que tentasse resistir, ele já estava completamente entregue a ela. Alice e Lorenzo finalmente se entregaram ao desejo. Mas o que acontecerá quando os sentimentos começarem a interferir nos negócios? O sol mal havia nascido quando Alice Montenegro despertou. Por um momento, seu corpo ainda estava mergulhado na sensação dos toques intensos da noite anterior. O calor da pele de Lorenzo Vasquez ainda parecia envolvê-la, como se ele tivesse deixado uma marca permanente. Mas então, a realidade a atingiu com força. Ela estava na cama dele. No apartamento luxuoso do homem mais poderoso e perigoso que já conhecera. A noite havia sido arrebatadora. Alice se entregou a Lorenzo de uma forma que nunca imaginou possível. Foi avassalador, quente, intenso. Mas agora, à luz do dia, o que aconteceria? Ela virou-se na cama e encontrou Lorenzo observando-a. Ele estava deitado de lado, apoiado no cotovelo, os olhos cinzentos analisando cada detalhe dela. Fugindo? Ele perguntou, a voz rouca, carregada de algo que Alice não sabia nomear. Alice engoliu seco. Não sei o que acontece agora. Lorenzo passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando organizar seus próprios pensamentos. O que acontece agora? Ele murmurou, se inclinando para roçar os lábios nos dela. É que você não vai a lugar nenhum. Alice sentiu o corpo responder antes mesmo da mente processar. O toque dele ainda tinha o mesmo efeito devastador. Mas antes que Lorenzo pudesse aprofundar o beijo, o celular dele tocou. Ele suspirou, pegando o aparelho e se afastando. Alice aproveitou para deslizar para fora da cama. Pegou a blusa que encontrara no chão e vestiu rapidamente. Ela precisava pensar. Precisava entender o que havia feito. Mas antes que pudesse ir para o banheiro, Lorenzo desligou a ligação e se levantou. Não vá. Alice parou. Precisamos trabalhar. Lorenzo estreitou os olhos. Você realmente acha que pode simplesmente sair daqui e fingir que nada aconteceu? Ela cruzou os braços. O que aconteceu foi um erro. Lorenzo riu. Um som baixo e carregado de incredulidade. Um erro? Alice sentiu um arrepio ao ver a intensidade nos olhos dele. Sim. Eu sou sua assistente, Lorenzo. Isso não deveria ter acontecido. Ele se aproximou, lentamente, como um predador encurralando sua presa. Mas aconteceu. E você queria tanto quanto eu. Alice desviou o olhar. Eu preciso ir para casa. Lorenzo ficou em silêncio por um momento, depois pegou a jaqueta e caminhou até a porta. Eu levo você. Não precisa. Ele parou e virou-se lentamente. Alice, você acha que vou deixar você pegar um táxi depois da noite que tivemos? Alice suspirou. Sabia que discutir com ele seria inútil. Quando chegaram ao prédio da Vasquez e Associados, Alice sentia-se observada. Helena, a secretária de Lorenzo, lançou-lhe um olhar rápido, sem expressão. Mas Alice sabia que todos ali perceberiam que algo havia mudado. Lorenzo seguiu para sua sala e Alice tentou se concentrar no trabalho. Mas não conseguiu. O que aconteceu entre eles não era algo simples. E quando Alice finalmente conseguiu se convencer de que precisava manter distância de Lorenzo, ele a chamou para sua sala. Sente-se. Ela obedeceu, tentando ignorar a forma como o corpo ainda reagia à presença dele. Lorenzo se levantou e caminhou até a mesa, apoiando as mãos no tampo de madeira. Você não pode fingir que nada aconteceu. Alice ergueu os olhos para ele. Eu não estou fingindo. Mas estou tentando manter as coisas profissionais. Ele riu de novo, mas não havia humor no som. Profissionais? Depois da última noite? Alice apertou os punhos. Lorenzo, eu preciso do meu trabalho. Ele cruzou os braços.
E quem disse que você vai perdê-lo? Alice franziu a testa. Você quer continuar como se nada tivesse mudado? Lorenzo se aproximou, curvando-se sobre ela. Alice, tudo mudou. Ela sentiu o ar faltar. Então o que você quer? Ele segurou o queixo dela, obrigando-a a encará-lo. Eu quero você. O coração de Alice disparou. Lorenzo. Sem desculpas. Sem fuga. Eu sei que você sente o mesmo. Alice fechou os olhos, sentindo-se dividida entre a razão e o desejo. Mas antes que pudesse responder, alguém bateu à porta. Entre. A voz de Lorenzo saiu dura. Helena entrou, segurando uma pasta. Senhor Vasquez, precisamos conversar. Ela olhou rapidamente para Alice antes de voltar a atenção para Lorenzo. Sobre o que? Ele perguntou. Recebemos uma denúncia anônima sobre atividades financeiras suspeitas no banco. Lorenzo ficou tenso. Quem está por trás disso? Ainda não sabemos. Mas há boatos de que alguém quer derrubá-lo. Alice sentiu um arrepio. O que significa isso? Lorenzo passou a mão pelos cabelos, irritado. Significa que alguém quer me tirar do controle. Alice viu a sombra de algo perigoso cruzar o rosto dele. Ela sabia que Lorenzo era um homem poderoso. Mas agora, entendia que seu poder também atraía inimigos. E ela estava bem no meio disso tudo. Alice percebe que sua relação com Lorenzo não é o único perigo que ela enfrenta. Mas quem está tentando derrubá-lo? E o que acontecerá se Lorenzo perder tudo? Alice Montenegro nunca pensou que seu envolvimento com Lorenzo Vasquez fosse além do desejo avassalador que os consumia. Mas agora, sentada em sua mesa na Vasquez e Associados, sentia que havia sido arrastada para algo muito maior do que imaginava. A denúncia anônima sobre atividades suspeitas no banco não era apenas uma ameaça financeira. Era um ataque direto a Lorenzo. E qualquer um que quisesse derrubá-lo certamente não hesitaria em eliminá-la do caminho também. Alice passou a manhã tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava inquieta. Lorenzo passou a maior parte do tempo trancado em reuniões, lidando com os danos que a denúncia poderia causar. Ele não falava muito, mas o rosto tenso e os punhos cerrados mostravam o quanto aquilo o afetava. No fim da tarde, Alice foi chamada à sala dele. Sente-se. A voz dele estava firme, controlada, mas os olhos cinzentos revelavam um furacão contido. Ela obedeceu, esperando que ele falasse. Lorenzo caminhou até a janela, observando a cidade como se buscasse respostas que só ele poderia entender. Eu sei quem está por trás disso. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem? Ele virou-se lentamente, os olhos cravados nela. Vitor Morelli. O nome soou como uma maldição. Alice nunca ouvirá falar dele, mas pelo olhar de Lorenzo, soube que era alguém perigoso. Ele quer destruir você? Lorenzo riu, mas o som era amargo. Ele quer tomar tudo que eu construí. Alice franziu a testa. E por quê? Lorenzo pegou um copo de uísque e bebeu um gole antes de responder. Porque, anos atrás, eu destruí ele primeiro. Alice sentiu o coração disparar. Lorenzo. Ele largou o copo e se aproximou dela. Você quer saber a verdade? Ela assentiu, sem desviar o olhar. Lorenzo puxou uma cadeira e sentou-se diante dela, apoiando os cotovelos sobre os joelhos. Morelli era um homem poderoso. Mas fez uma jogada errada e eu aproveitei a oportunidade. Tomei seus investimentos, expus seus esquemas sujos e o forcei a sair do mercado financeiro. Ele perdeu tudo. Alice sentiu um nó se formar em sua garganta. E agora ele quer vingança. Lorenzo assentiu. E ele não vai parar até conseguir. Alice respirou fundo. O que podemos fazer? Ele passou a língua pelos lábios, pensativo. Eu já tomei minhas providências. Mas isso não muda o fato de que você está em perigo. Alice arregalou os olhos. Eu? Lorenzo segurou o queixo dela com delicadeza.
Morelli sabe que você está perto de mim. E ele sabe que se quiser me atingir, pode começar por você. Alice sentiu um calafrio. Então eu deveria me afastar. Os olhos de Lorenzo brilharam com algo feroz. Nem pense nisso. Alice tentou se levantar, mas Lorenzo segurou seu pulso, impedindo-a. Você não entende? A voz dele saiu baixa, mas carregada de emoção. Se você se afastar, ele vai interpretar isso como um ponto fraco. Ele vai atrás de você de qualquer forma. Alice sentiu o coração acelerar. Então o que quer que eu faça? Lorenzo se levantou e puxou-a pela cintura, mantendo-a próxima. Eu quero que fique onde eu possa proteger você. Alice prendeu a respiração. E como exatamente você pretende fazer isso? Lorenzo a encarou por um longo tempo antes de soltar um suspiro pesado. Vou levá-la para minha casa. Alice piscou, surpresa. O quê? É a única maneira de garantir sua segurança. Alice hesitou. Ela queria dizer que aquilo era uma loucura, mas, no fundo, sabia que era necessário. Por quanto tempo? Lorenzo deslizou os dedos pelo rosto dela. Até eu ter certeza de que Morelli não representa mais uma ameaça. Alice sentiu que não tinha escolha. Tudo bem. Lorenzo sorriu de lado. Ótima decisão. Horas depois, Alice já estava na cobertura de Lorenzo. O apartamento era ainda mais impressionante do que ela imaginava, amplo, luxuoso, com uma vista privilegiada da cidade. Mas não era isso que a deixava nervosa. Era a presença de Lorenzo. Ele se movia pelo espaço como um rei em seu castelo, seguro e dominante. Mas havia algo mais nele naquela noite. Algo sombrio. Você está segura aqui. Ele disse, servindo 2 copos de uísque e entregando um a ela. Alice aceitou, mas não bebeu. Lorenzo, isso tudo é muito perigoso. Ele deu um passo para mais perto. Eu sei. Alice olhou para ele. Você está preocupado? Lorenzo riu, mas o som não tinha humor. Quando se tem inimigos como Morelli, é impossível não estar. Alice sentiu um aperto no peito. Então por que não pede ajuda? Lorenzo se aproximou, seu olhar fixo no dela. Porque eu nunca peço ajuda. Alice sentiu um arrepio ao perceber a intensidade em sua voz. E então, aconteceu. O som de vidro se estilhaçando. Lorenzo agiu rápido. Antes que Alice pudesse reagir, ele a puxou para o chão, protegendo-a com o corpo. Fique aqui. Ele ordenou, sua voz carregada de tensão. Alice apenas assentiu, o coração disparado. Lorenzo pegou uma arma em uma gaveta e se dirigiu à varanda. Alice ficou imóvel, tentando controlar a respiração. O tempo pareceu desacelerar. Então, Lorenzo voltou, os olhos sombrios. Já se foram. Alice sentiu o corpo relaxar minimamente. Quem eram? Lorenzo passou a mão pelos cabelos, visivelmente irritado. Morelli está mandando recados. Alice engoliu em seco. O que vamos fazer? Lorenzo se aproximou e segurou seu rosto entre as mãos. Eu vou resolver isso. Alice viu a determinação nos olhos dele. Mas também viu outra coisa. Medo. Medo de perdê-la. E naquele momento, ela percebeu que não era mais apenas sobre desejo. Eles estavam completamente envolvidos. E aquilo poderia ser sua ruína. Alice agora sabe que Lorenzo está disposto a tudo para protegê-la. Mas o que acontecerá quando Morelli decidir atacar de verdade? A madrugada havia sido longa. Alice ainda sentia o cheiro de pólvora no ar, resquício do ataque que Lorenzo Vasquez havia sofrido poucas horas antes. As janelas quebradas da luxuosa cobertura agora estavam cobertas com lonas, mas a tensão permanecia ali, como um fantasma. Ela estava sentada no sofá, os joelhos encolhidos contra o peito, tentando processar tudo o que havia acontecido. O perigo era real. Morelli não era apenas um nome do passado de Lorenzo, ele era uma ameaça iminente, uma sombra que se aproximava mais a cada dia.
Lorenzo, por outro lado, estava impassível. Ele permanecia de pé, perto da janela parcialmente coberta, segurando um copo de uísque que ele nem sequer parecia perceber. Seu rosto estava mais sério do que nunca, a mandíbula cerrada, os músculos tensos. Alice sabia que ele estava planejando algo. Você não pode simplesmente ignorar isso, ela quebrou o silêncio. Lorenzo desviou o olhar da janela e a encarou. Eu não estou ignorando nada, Alice. Então o que você vai fazer? Esperar até que ele tente de novo? Lorenzo suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Ele parecia cansado, mas seus olhos continuavam afiados, analisando tudo ao seu redor. Não. Eu vou acabar com isso. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como? Lorenzo caminhou até o sofá e abaixou-se diante dela, segurando suas mãos. Você não precisa se preocupar com isso. Alice puxou as mãos de volta, sentindo a frustração crescer. Eu preciso me preocupar, Lorenzo. Eu estou no meio disso, quer você queira ou não. Lorenzo passou a língua pelos lábios antes de responder. Morelli não pode me atingir diretamente. Então ele vai tentar chegar até mim através de você. Alice sentiu o coração acelerar. O que isso significa? Lorenzo fechou os olhos por um segundo antes de encará-la novamente. Significa que você precisa sair da cidade. Alice arregalou os olhos. O quê? Lorenzo segurou seu rosto com firmeza. Eu vou resolver isso, mas não posso me concentrar se estiver preocupado com você. Alice sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Você está me mandando embora? Lorenzo suspirou, pressionando a testa contra dela. Estou tentando te proteger. Alice fechou os olhos, tentando acalmar o coração acelerado. Eu não quero ir. Lorenzo soltou uma risada baixa. Você sempre tem que desafiar tudo o que eu digo, não é? Alice abriu os olhos e encontrou os dele tão próximos que conseguia ver cada detalhe da cor cinzenta intensa. E você sempre tem que achar que pode controlar tudo. Lorenzo roçou os lábios nos dela de forma lenta, quase hesitante. Porque eu posso. Alice sentiu a respiração falhar quando ele aprofundou o beijo. Ela sabia que deveria parar. Que deveria insistir que não iria a lugar nenhum. Mas quando Lorenzo a puxou para mais perto, todo o medo, toda a tensão, tudo desapareceu. Ele a segurou como se estivesse tentando memorizar cada detalhe de seu corpo. Como se estivesse tentando garantir que ela não desaparecesse. E Alice percebeu ali que Lorenzo Vasquez não estava apenas protegendo-a. Ele estava lutando contra algo muito maior. Ele estava lutando contra o próprio coração. Na manhã seguinte, Lorenzo saiu cedo. Ele não explicou para onde ia, apenas disse que resolveria as coisas. Alice tentou se concentrar em qualquer coisa que não fosse ele, mas falhou miseravelmente. Horas depois, uma ligação chegou. Senhorita Montenegro? Alice reconheceu a voz de Helena, a secretária de Lorenzo. Sim? Preciso que venha ao banco imediatamente. Alice sentiu o estômago revirar. Aconteceu alguma coisa? Apenas venha. Alice pegou suas coisas e saiu rapidamente, um pressentimento ruim tomando conta de seu peito. Quando chegou a Vasquez e Associados, tudo parecia errado. O ambiente estava silencioso demais. Os funcionários evitavam olhá-la diretamente. E então ela viu Lorenzo. Ele estava em pé no meio do escritório, os braços cruzados, o maxilar travado. À sua frente, um homem que Alice não conhecia. Mas ela não precisou de apresentações. Vitor Morelli. O ar na sala parecia eletrificado. Lorenzo era uma parede de gelo, completamente inexpressivo, mas Alice conseguia ver a fúria ardendo por trás dos olhos cinzentos. Que surpresa, Morelli disse, sua voz arrastada. A nova peça do seu jogo já chegou. Alice sentiu um arrepio de nojo. Lorenzo estreitou os olhos. Cuidado com o que diz. Morelli riu, cruzando os braços.
Você realmente acredita que pode ganhar essa batalha, Vasquez? Lorenzo deu um passo à frente, seu corpo inteiro irradiando perigo. Eu sempre ganho. Alice viu os dois homens se encarando, e naquele momento percebeu que Lorenzo não era apenas um homem de negócios. Ele era um guerreiro. E Morelli sabia disso. Vamos ver. Morelli sorriu. Nos vemos em breve, Vasquez. E então ele saiu, deixando um rastro de tensão sufocante no ar. Alice virou-se para Lorenzo, esperando que ele dissesse algo. Mas ele apenas a encarou por um longo momento antes de puxá-la para um beijo forte, possessivo, desesperado. Quando ele se afastou, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu vou acabar com ele. Alice engoliu em seco, sentindo o coração disparar. E se ele acabar com você primeiro? Lorenzo sorriu de canto. Isso não vai acontecer. Alice segurou seu rosto entre as mãos, o medo crescendo dentro dela. Lorenzo, me deixe ajudar. Ele segurou as mãos dela e beijou seus dedos com suavidade. Você já me ajuda, Alice. Você me faz querer vencer. Ela fechou os olhos, sentindo o peso daquela declaração. Mas no fundo, ela sabia. Essa guerra estava longe de acabar. Morelli finalmente se revelou. Mas Lorenzo realmente pode derrotá-lo sem se colocar em risco? E Alice conseguirá permanecer ao lado dele sem se tornar um alvo ainda maior? O tempo parecia desacelerar. O peso do que estava para acontecer tornava o ar denso, difícil de respirar. Alice Montenegro sentia o coração martelar contra o peito enquanto observava Lorenzo Vasquez se preparar para enfrentar Vitor Morelli pela última vez. O homem que aprenderá a temer e amar ao mesmo tempo agora estava diante do maior risco de sua vida. E ela sabia que, se perdesse essa guerra, não seria apenas seu império financeiro que ruiria. Ele poderia perder tudo. Inclusive a própria vida. O escritório da Vasquez e Associados estava silencioso. Apenas Lorenzo e alguns homens de confiança estavam ali. Helena, sempre impecável e fria, trabalhava nos bastidores para garantir que todas as informações necessárias estivessem prontas. Alice, no entanto, não queria ficar de lado. Você não precisa estar aqui, Alice. Lorenzo disse, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Ela cruzou os braços, desafiadora. E você não pode me mandar embora. Lorenzo suspirou, esfregando o rosto. Isso não é brincadeira. Morelli está desesperado. Um homem desesperado é capaz de qualquer coisa. Alice se aproximou, colocando a mão sobre a dele. Eu não vou fugir, Lorenzo. Eu já tomei essa decisão. Ele a encarou por longos segundos, então segurou seu rosto com delicadeza. Você é teimosa. Alice sorriu levemente. Você ama isso em mim. Lorenzo soltou uma risada baixa e passou o polegar sobre os lábios dela. Sim, eu amo. A confissão fez Alice prender a respiração. Ele nunca havia dito isso antes. E, pelo brilho nos olhos de Lorenzo, ele sabia o impacto que suas palavras tiveram sobre ela. Diga de novo. Ela sussurrou. Lorenzo deslizou os dedos pelo cabelo dela e roçou os lábios nos dela. Eu amo você, Alice. Alice fechou os olhos por um instante, sentindo o coração derreter. Mas a realidade os puxou de volta. O perigo ainda os cercava. E a guerra estava prestes a explodir. A reunião com Morelli havia sido marcada em um hotel de luxo, um território neutro. Lorenzo chegou primeiro, acompanhado de seus seguranças. Alice não deveria estar lá, mas ela se recusou a ficar para trás. Quando Morelli finalmente entrou na sala, sua presença carregava arrogância e ódio. Então, finalmente chegamos ao momento decisivo, Vasquez. Lorenzo cruzou os braços, inexpressivo. Acabe com isso, Morelli. Diga o que quer. Morelli sorriu de canto. Quero sua queda. Quero vê-lo falido. Humilhado. Quero tudo o que você tem. Alice sentiu um arrepio. Morelli não queria apenas dinheiro.
Ele queria destruição. Lorenzo, no entanto, não demonstrou medo. Você perdeu anos atrás, Morelli. Aceite isso. Morelli se inclinou para a frente, os olhos brilhando de ódio. Você acha que me venceu? Ele abriu um arquivo sobre a mesa e empurrou para Lorenzo. Alice observou enquanto Lorenzo folheava os papéis, seu rosto ficando sombrio. Morelli riu. Eu não apenas tenho provas contra você, Vasquez. Tenho conexões. E tudo o que preciso fazer é um telefonema. Seu império pode ruir em segundos. Alice sentiu o desespero crescer. Lorenzo fechou os papéis e jogou-os de volta sobre a mesa. Então faça isso. Morelli franziu a testa. O quê? Lorenzo se inclinou, o tom de sua voz carregado de frieza. Você acha que eu não estou preparado para isso? Que eu não previ cada movimento seu? Morelli abriu a boca para responder, mas Lorenzo jogou outro dossiê sobre a mesa. Esses são os seus crimes, Morelli. Lavagem de dinheiro. Suborno. Conexões com organizações criminosas. O rosto de Morelli empalideceu. Você está blefando. Lorenzo sorriu, um sorriso perigoso. Você quer mesmo testar isso? Morelli engoliu em seco. Alice prendeu a respiração. O jogo havia virado. Morelli recostou-se na cadeira, tentando parecer calmo. O que você quer? Lorenzo o encarou por um momento antes de responder. Quero que desapareça. Agora. E para sempre. Morelli rangeu os dentes. Você nunca poderá me destruir completamente. Lorenzo sorriu de lado. Não preciso. Apenas preciso garantir que você nunca mais cruze meu caminho. O silêncio na sala foi sufocante. Então Morelli se levantou. Isso não acabou. Lorenzo não se moveu. Acabou, sim. Morelli lançou um último olhar para Alice antes de sair. Ela sentiu um arrepio, mas quando Lorenzo segurou sua mão, tudo pareceu menos assustador. Eles haviam vencido. Semanas depois, tudo estava diferente. O império de Lorenzo estava seguro. Morelli havia desaparecido do mapa. E Alice ainda estava ao lado dele. Eles estavam na cobertura, assistindo ao pôr do sol. Lorenzo segurou sua mão e a puxou para mais perto. Eu tenho algo para você. Alice arqueou uma sobrancelha. O quê? Lorenzo pegou uma pequena caixa do bolso e abriu-a, revelando um anel de diamante. Alice sentiu o ar desaparecer de seus pulmões. Lorenzo. Ele segurou sua mão e deslizou o anel em seu dedo. Você disse que sempre desafia tudo o que eu digo. Então me desafie a não passar o resto da vida ao seu lado. Alice sorriu, as lágrimas ameaçando cair. Eu aceito. Lorenzo puxou-a para um beijo profundo, selando ali a promessa de um futuro juntos. O perigo havia passado. E o amor deles finalmente estava livre para acontecer.